Iniciar a gravação. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula, ao nosso último encontro síncrono desse módulo que nós ministramos sobre docência e mediação pedagógica na educação à distância. Tá? Hoje, o nosso papo ele vai ser vamos dizer assim, a gente vai rememorar um pouco aquilo que a gente já trabalhou até aqui, aquilo que a gente já discutiu e entendeu e compreendeu. E vamos seguir também com o último aspecto que a gente gostaria de tratar com vocês, que é sobre a avaliação na educação à distância. Eu vou seguir aqui com os slides. Então, eu queria mostrar aqui para vocês mais ou menos como foi que nós chegamos até aqui, né? A trajetória que nós construímos desde o nosso primeiro encontro presencial, desde o nosso primeiro encontro síncrono até esse último encontro síncrono. Dizendo que esse módulo ele vai ficar aberto até ali no máximo domingo, e aí a gente pode ir discutindo outras questões ali dentro do ambiente virtual, tá? Mas aqueles 2 primeiros fóruns, eles eram de fato aqueles mais robustos, aqueles assim que a gente poderia trazer uma discussão muito mais profícua, e eu percebi, daqui a pouco eu falo sobre eles também, tá? Então nós começamos lá com o planejamento. Falamos sobre a importância do planejamento, quer dizer, todas as vezes a gente bateu na tecla do planejamento, do quanto é importante planejar na educação à distância, principalmente em cursos 100% online. Mas mais importante ainda o planejamento é quando ele faz a integração com uma disciplina presencial, no caso dos 20%. Então, é de fato muito importante como é que você vai integrar, se olhar para o currículo, como é que você vai integrar todos aqueles conteúdos ou parte daqueles conteúdos dentro do ambiente virtual, o que você vai fazer, né? Isso, obviamente, chegamos a um ponto crucial, que é perceber o nosso público. E, óbvio, entendendo que nem sempre é possível antever com que público nós vamos tratar. Mas quando nós falamos, isso já respondendo ali algumas questões que chegaram no fórum, e eu optei por fazer isso aqui hoje, muitas vezes a gente não consegue antever que público é. Nós não temos, por exemplo, um balanço, como é que eu posso dizer, um diagnóstico sobre o público, né? Dados, enfim, de onde vem, para onde, enfim. A gente supõe por uma média de idade de pessoas que frequentam determinados cursos, e aí a gente entra naqueles perfis geracionais que a gente discutiu no nosso primeiro encontro, né? Então nós temos, e eu compartilhei os slides com vocês, eu acho que no material não tinha sobre os perfis geracionais, mas eu compartilhei nos slides que eu trabalhei com vocês no primeiro encontro síncrono. Então olhar para aquele público, perceber qual a média, por exemplo, a média de idade de pessoas que frequentam um curso, ela varia de X a X, digamos assim. Então, para aquele público, quem seria ele? Então, a gente começa a destrinchar e a entender. Então, essa identificação do público diz muito sobre o que a gente pode trabalhar e como a gente pode trabalhar em um curso ou em uma disciplina, seja ela totalmente EAD ou seja ela só parte na educação à distância. Também falamos sobre como selecionar e como organizar os conteúdos, né? E aí entramos, obviamente, no desenho didático, né? Entendendo o desenho didático como a própria mediação pedagógica, como ela faz parte nessa fase de planejamento e nessa fase de implementação e de design, como ela é, de fato, importante elemento nessa mediação pedagógica. Então, ouvimos, por exemplo, modelos, apresentei para vocês um modelo vamos dizer assim, razoável para ser adaptado ou usado numa disciplina semipresencial ou mesmo numa disciplina 100% online. Mostrei para vocês como foi possível fazer, né? Então trouxe exemplos práticos de como foi a possibilidade de implementar baseada num determinado modelo. Falamos sobre a personalização do conteúdo, que é como a gente escolhe algumas mídias e etc, etc. Tanto que o nosso último segundo fórum
foi exatamente sobre isso. Tivemos nossos encontros síncronos, falamos sobre métricas, como eu calculo carga horária, como eu estabeleço a minutagem do meu vídeo baseado no material, nas laudas que eu tenho, a minutagem do meu vídeo, a minutagem do meu podcast, quanto tempo eu posso calcular para uma determinada atividade, baseado no tempo que se gasta para a leitura. Então, tudo aquilo é muito importante. Então, percebam que é um processo complexo. Fazer EAD demanda uma complexidade muito grande, porque envolve mais do que o fazer pedagógico. Percebam, é mais do que isso. Requer do professor que vai atuar na educação à distância conhecimento técnico, ou pelo menos uma apropriação técnica. E é por essa razão que esses cursos de formação continuada, e sempre que vocês tiverem a oportunidade de participar, participe, porque sempre tem uma coisa que a gente aprende. Tem sempre algo novo que a gente aprende. Então, o Instituto Federal de Santa Catarina está de parabéns por promover esse momento. Um momento que é uma oportunidade para a gente refletir, discutir, aprender. Então, quando eu proponho aqueles fóruns de pesquisar, compartilhar, é quando a gente trabalha com as nossas experiências e a gente partilha essas experiências, para nós, assim, é um ganho muito grande, porque eu sei mais ou menos as dores e as delícias de ser professor, e eu reconheço no outro o quanto ele ganhou com aquela experiência e o quanto eu posso ganhar também, ou então pensando da minha disciplina, na minha área de conhecimento, aquilo ali não vai funcionar muito bem, ou eu posso tentar fazer de um outro modelo, uma adaptação, né? E aí a gente chega hoje, nesse momento, que é onde a gente vai falar sobre a avaliação. Deixa eu passar aqui para vocês o próximo slide. Então, eu queria trazer aqui para vocês o que eu chamo de partilha. Eu pensei algumas coisas ali do fórum e algumas falas que vocês trouxeram que diz muito sobre hoje, né? Sobre o que nós vamos falar sobre hoje. Então, ou seja, lá no planejamento do primeiro fórum, vocês já traziam questões de avaliação. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui, como o professor, o docente, ele já está preocupado da maneira como ele vai planejar e como ele vai avaliar. E algumas questões, por exemplo, de diagnóstico, como é que eu vou saber sobre conhecimentos prévios e tal. Então, eu trouxe aqui algumas, o que eu chamo de partilha, e aí eu vou ler aqui para vocês, rapidinho, sobre esses achados aqui no fórum, né? Então, assim, nas unidades curriculares com parte da carga horária em EAD, consegue-se retomar a dificuldade ou ajuste no momento das aulas presenciais. Nas turmas em EAD, consegui melhorar a percepção das dificuldades quando organizei um acompanhamento semanal da turma. Ou seja, é planejamento, é processo também de avaliação. Ou seja, quando você começa a acompanhar, o professor diz que começa a acompanhar semanalmente uma turma, já é um processo de avaliação, né? E aí continua. Tanto nos acessos quanto na realização das atividades, enfim. Aí registro dos alunos que têm alguma dificuldade e os acompanho mais de perto. Ou seja, o professor está entendendo que turma é essa e como ele vai diagnosticando dificuldades, avanços, e como ele vai trabalhando com essas heterogeneidades no percurso da aprendizagem, da curva de aprendizagem, né? Então, geralmente consigo colocar os encontros síncronos em momentos-chave ao longo do curso, que possibilita fazer correções. Ou seja, ele utiliza muito bem, pressupõe, o espaço onde ele tem ali mais síncrono, né, de tete-a-tete com os alunos, face-to-face, seja ele presencial ou mesmo como nós estamos aqui, para ele justamente trabalhar aquilo que ele observou. Né? Então, isso já é o processo de avaliação, já é pensar, planejar a sua unidade curricular a partir de uma perspectiva avaliativa, processualmente falando. Né? Tem uma outra aqui que eu achei genial, uma pergunta, várias perguntas nesse segundo aqui, que diz: quem planeja também precisa ser visto como um docente heterogêneo, com suas especificidades e áreas de formação? Como eu acolho e possibilito adaptação a esse docente que chega na modalidade?
Temos que nos atentar se estamos ofertando cursos EAD, mas com raízes no planejamento presencial. Isso aqui é genial, gente. É, de fato, a pessoa refletir, a colega ou o colega que trouxe isso, é refletir justamente. Será que nós não estamos ofertando cursos com raízes no presencial? Porque é preciso virar essa chave. Porque a EAD ela tem questões diferentes do presencial. Né? Apesar quando eu falei que o Nelson Preto fala em educações, mas ele entende que tem diferenças. E essas diferenças elas precisam ser consideradas. Né? O fato, por exemplo, de eu estar ministrando uma disciplina presencial não desconsidera em nenhum momento eu trabalhar com tecnologias. No entanto, a educação à distância ela é mediada ou a educação à distância mediada por tecnologia, ela precisa ou ela carece ser levada em consideração, ou seja, a tecnologia carece ser levada em consideração porque ela é ali a grande mediadora. O desenho didático é mediador. Então, é preciso no planejamento se atentar bastante a isso. Então, achei isso aqui uma reflexão muito importante. Quem são os profissionais que atuam nos cursos EAD? Como estão desenvolvendo suas ações e mediações pedagógicas? O planejamento precisa iniciar por nós, pois também somos sujeitos heterogêneos, com nossas potencialidades e também fragilidades. Definiu basicamente o que é ser docente, independente de ser na EAD ou ser no presencial. Então, achei genial isso, por isso que eu trouxe aqui como destaque para vocês essa discussão que aconteceu no fórum. Por isso que eu acho que é uma partilha. E a gente vai discutindo e vai entendendo que são dores muito próprias e particulares e que todos nós temos em comum alguma coisa. Isso é verdade. Então, o fato da gente, eu não sei se o fórum vai funcionar. A gente só sabe se fizer. Né? Pode ser que não funcione com essa turma, mas com uma outra funciona perfeitamente. Mas não deixar de fazer, aí já é um outro caminho, é uma escolha, óbvio, mas eu penso que é possível fazer. Oferece, o espaço está aí para vocês discutirem. Né? E é um dos poucos lugares, por exemplo, fóruns de discussão dentro em ambientes virtuais de aprendizagem, é um dos poucos lugares para isso. Para que os alunos se sintam que tem um espaço para conversar, para discutir. Ainda que não seja só sobre uma atividade. Entendeu? Então, veja como a gente absorve muita coisa dali, né? Então, para cada turma, um outro comentário, né? Para cada turma, nos adaptamos e criamos estratégias diferentes para cada estudante. No começo é difícil, mas depois que conhecemos um pouco mais os estudantes, conversamos, fica mais tranquilo. Tenho por costume, junto com outro professor, de criar um fórum de apresentação pessoal. Isso daqui, para nós, é o que a gente vai ver mais a seguir. É uma ferramenta de diagnóstico. É você tentar conhecer a sua turma. Mesmo que você diga assim, eu quero conhecer o que você sabe sobre determinado conteúdo. Mas você está entendendo quem são aqueles sujeitos que estão ali na sua aula. Então, criar esse espaço inicial para que eles consigam dizer e os motivar e os incentivar a dizer sobre si, já é um bom caminho. Vocês vão aprender como aquelas pessoas se posicionam na escrita. Você vai começando a entender o sujeito, você vai começando a compreender o sujeito e de que maneira você pode ir ajustando, que é o que naquele primeiro comentário fala, né, sobre fazer esse acompanhamento semanal, mas também colocar os encontros semanal, onde ele fala assim, acompanho mais de perto, para acompanhar mais de perto alguma dificuldade. Então, isso é muito importante. Então, já se trabalha aqui no início questões que a gente já vai falar sobre ali adiante. E no segundo fórum, tem mais coisa genial ainda. Quem não passou lá ainda, precisa ir. Por exemplo, o Eduardo Beck trouxe ele trouxe primeiro um exemplo de um vídeo que ele fez, que eu achei maravilhoso, achei genial o vídeo, assim, foi muito legal. Fez com o Shotcut, que é de edição de vídeo. Eu pedi para compartilhar ali naquele fórum algumas ferramentas do que você poderia usar. Na verdade, vocês já usam, né? De fato. Então, aquilo para mim foi um aprendizado também. Fazer gráficos usando o LibreGraph. E trouxe, obviamente, essa videoaula dele, uma videoaula que com vinheta de abertura. Primeiro, ele é um excelente comunicador, então isso já é um bom caminho também. E ele conseguiu fazer uma videoaula ali, usando as ferramentas que tem disponíveis, gratuitas, óbvio, e fez um vídeo genial.
muito legal, era sobre informática para meteorologia, salvo engano, eu não anotei bem direito. O Rogério Schmidt também trouxe livro, mostrou como fazia livro, que ele tem na disciplina dele, usando o vídeo que ele criou através do Puntum. Se eu não souber pronunciar direito, vocês me ajudem, tá? Um vídeo também, mural de projetos usando o Padlet. Aquilo ali é genial, é fantástico, achei maravilhoso aquilo ali. Para citar outro último exemplo aqui, para a gente seguir já com a aula, a Bárbara também usou a inteligência artificial para criar vídeos. Então, mostrou a ferramenta que transforma texto em vídeo. Então, nossa, olha isso. Isso já é um ganho muito grande, né? Às vezes eu não conhecia aquela ferramenta, mas um professor foi lá no fórum e me indicou como fazia ou como fez e tal. E aí, dessas experiências que a gente também vai se apropriando e vai fazendo também o nosso trabalho. Então, eu de fato achei genial tudo que eu vi ali no fórum. Algumas vezes é tanto que eu não fui lá nem para ser o mediador, porque eu entendi no primeiro fórum, por exemplo, tiveram algumas questões institucionais e eu não quis ali, obviamente, chegar e, não vou, eu vou deixar que vocês discutam, porque é o lugar de fala de vocês, enfim. Mas o que eu pude perceber ali, eu fiquei muito feliz, de verdade, assim, saber que vocês já fazem isso e tal. E bem, bem contente também com tudo que eu vi. Vamos seguir aqui com a nossa aula, tá? E eu queria agora fazer uma atividade com vocês de reflexão, né? Eu queria que vocês, junto comigo, criassem aqui uma nuvem de palavra, tá? A partir desse link aqui, eu queria que vocês pensassem o que é que vem à mente quando você pensa sobre a avaliação da aprendizagem em ambientes educacionais. Palavras. Pode até ser 5 palavras, se vocês quiserem. Pode usar e criar essa nuvem de palavra. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente ver aqui. Aqui para mim aparece como fechado. Eu não sei se está fechado aí para vocês também. Me ajudem aqui. Já está aparecendo aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Deu tudo certo? Responderam que o meu computador travou aqui nesse momento, o Mentimeter. Mas eu vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês, tá?
Eu consegui só o link aqui dos resultados, eu não vou conseguir compartilhar aqui para vocês não, mas tá aí o link dos resultados. Então, assim, algumas palavras que surgem aqui para nós é significado, processual, saber, saber fazer, ressignificar, reflexão, retorno, diagnóstica, sentido, ajuste. Então, todas essas palavras que vocês trazem, de fato, é aquilo que a gente vai entendendo como seria o processo de avaliação, né? Lembrando, como eu falei, né, naquilo que vocês trazem nos fóruns, já de fato demonstra a preocupação com o aspecto avaliativo. Lá no planejamento ele já precisa estar muito claro, né? Porque quando eu defino um objetivo, e lembro que lá no planejamento a gente falava sobre, nós falávamos sobre objetivos de aprendizagem. Então, quando eu defino o objetivo de aprendizagem, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Então, se eu quero onde eu quero, se eu sei onde eu quero chegar, eu sei basicamente aquilo que eu vou avaliar, né? O que eu vou observar no processo, na curva de aprendizagem do meu aluno. Então, isso já demonstra que vocês têm essas palavras, quando vocês trazem essas palavras, como reflexão, como ajuste, todas elas já compõem parte desse processo. Tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês um outro panorama aqui sobre a avaliação da aprendizagem. Né? Tem a Edmeia Santos, que inclusive tem um livro que fala sobre a avaliação da aprendizagem online. É um livro já antigo, acho que é de 2010, 2009, não salvo engano. E ela vai dizendo que, ela vai trazendo nos seus textos, principalmente, de que trata-se de um processo pedagógico intencional no qual tanto professores quanto estudantes podem mapear seus percursos de aprendizagem numa dinâmica inclusiva e crítica da realidade. Então, ela está entendendo que a avaliação da aprendizagem na educação à distância é parte do olhar sobre o que o aluno, qual o trajeto do aluno, não é? Ele vai deixando registros naquilo que ele faz. Por exemplo, a gente faz um ambiente virtual, se naquele campozinho ali do Moodle que tem de relatórios, se eu clicar no nome de um aluno, né, por exemplo, se eu clicar no nome de um aluno, eu vou conseguir ter um relatório completo de tudo que ele fez e do que ele não fez dentro do ambiente virtual. Então, tudo que você propõe, se seu desenho didático ele proporciona esse trajeto, você vai conseguir, de fato, perceber o quanto aquele aluno percorreu aquilo que você gostaria que ele percorresse, que é o teu objetivo de aprendizagem. Então, ela vai dizer que na avaliação da educação à distância, essas pegadas, esses registros que vão sendo deixados, seja em momentos síncronos, num chat, num momento como esse aqui, seja nos fóruns, né? Vai tudo sendo registrado, é o registro de autoria que ela chama e é processual, né? E cada aluno, obviamente, vai ter a sua trajetória individual, mesmo que sejam atividades realizadas em grupo. Então, ela está entendendo que no ambiente virtual em específico, vamos falar aqui do Moodle, né, que é a nossa realidade, tudo vai ficando registrado. Tudo vocês conseguem perceber ali naquelas ferramentas de relatório. Não sei se vocês já chegaram até lá. E tem outras possibilidades também de fazer configuração no Moodle sobre desempenho de aprendizagem. Né? Inclusive, tem plugins no Moodle, não sei se é o caso aqui do IFSC, mas tem a possibilidade também de trabalhar com emblemas, né? Que aí é gamificando mesmo, né? Trabalhando com gamificação. Que a gamificação ela nada mais é do que você prepara situações, problemas, vamos dizer assim, e faz com que, como se fosse um jogo. Né? Então, a pessoa avança se ele ganhar, vamos dizer assim, passa de fase se ele ganhar. Se ele não ganhar, obviamente na educação a gente vai deixar morrer, né? Perder a vida, mas ele vai voltar para de onde ele parou ou percorrer um outro caminho para que ele possa chegar lá no objetivo final. Mas é possível trabalhar com o Moodle, com os relatórios e percebendo trajetórias individuais, observando processos. Mesmo que você não faça todas essas coisas mirabolantes que tem, que elas demandam, como eu falei, é complexo e elas demandam tempo, mas é possível ali nos relatórios do Moodle vocês começarem a entender como o aluno se comporta dentro do ambiente virtual.
Vale um parêntese também, e é importante falar sobre isso, que muitas vezes o aluno pouco acessa o ambiente virtual, ainda que seja a educação à distância. É, então, querer que ele esteja ali 100% do tempo é meio que impossível. Eu vou dizer para vocês experiências mesmo como professor ou como tutor. Os alunos, eles participam daquilo que é solicitado. Então, eles vão lá e fazem a atividade que precisa ser feita. Mas só em ir lá naquele instante, você vai conseguir ter acesso a... Como eu falei, é uma trajetória individual, né? É o registro da autoria dele. E cada um tem a sua particularidade. Cada aluno tem a sua maneira de percorrer um determinado conteúdo. Ok? Se vocês quiserem ir interrompendo também, pode ficarem à vontade, tá? Fique muito à vontade para a gente conversando também. Mas eu vou passar aqui para a próxima. E aí eu trago mais uma vez o material do Pimentel, que é muito legal, que ele vai enxergar direitinho. Mas quando eu disponibilizar esses slides para vocês, logo em seguida, vocês vão ter acesso a esse texto do Pimentel, que é muito bacana. Eu, inclusive, recomendo a leitura. Depois eu posso até compartilhar o texto completo lá com vocês. Então, ele vai tratar a avaliação como uma dimensão central e ele vai fazer perguntas, né? Onde, quando, como, por quê, quem e o que. Então, ele vai a avaliação onde? Presencial ou online. Aqui, no caso, ele vai trabalhando com os aspectos online, vamos dizer assim, e aí ele grifa exatamente o que precisa ser considerado na avaliação online. Quando? E aí ele coaduna um pouco com o que a Edmeia Santos traz, né? Que é processo, é contínuo, é uma avaliação contínua. Mas é também diagnóstica. Então ela pode ocorrer, obviamente, antes, no processo de analisar. O antes, que eu digo, é no início do curso, no início da disciplina, e depois, obviamente, também somativa. Tem, óbvio, autores como o Pimentel, como a Edmeia Santos, que vão defender essa avaliação contínua, processual. É um tipo de avaliação que é um pouco mais complexa. Não é impossível de fazer, mas ela é um pouco, de fato, mais complexa, né? E demanda, de fato, uma dedicação muito grande, um tempo de olhar muito acurado para esse trajeto, essa trajetória individual e esse percurso de autoria e os registros de autoria que vão sendo deixados pelos alunos, tá? Como? E aí, como? Que tipo de ferramenta, que tipo de instrumento é possível fazer? E aí ela vai trabalhando com 3 dimensões: conhecimento, habilidade e atitude. Ela não, ele, Pimentel, né? E ele sugere trabalhar se for trabalhar com habilidades, trabalhar com projetos, com autorias, trabalhos e tarefas também, na dimensão atitudinal, a presença, com a participação, com a colaboração, com a contribuição que o aluno dá no fórum, mas também não impede de fazermos testes, provas, listas de exercícios. Tem disciplinas, logo no início eu estava conversando com o colega, de que a gente, com o Wesley, de que eu trabalhava na UFSC em cursos do CFM, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Então, é impossível dissociar listas de exercício, provas e testes e questionários por exemplo, dessas 2 disciplinas, vamos dizer assim, física e matemática, né? Quem for da área aqui, por favor, me ajude. Mas é impossível, eu não consigo dissociar. Então, eu não posso dizer assim, eu vou fazer uma avaliação apenas só de projetos. É possível, mas não há como dissociar, né? Então, tem que fazer. Então, é meio que natural acontecer que é isso, que acontecer o trabalho com lista de exercício, com testes, enfim. E no ambiente virtual é possível fazer também. Existem espaços para isso. Óbvio que aí a gente vai demandar um pouco mais de acurácia do próprio aluno. Então, por exemplo, como é que um aluno vai trabalhar aquela linguagem matemática, né, de grafos, de
Uma linguagem que pontuação matemática, gente, agora me deu um branco. Enfim, fazer gráfico ou fazer qualquer outro tipo de equação que exija um conhecimento maior, comandos específicos, né, dentro de um plugin que precisa estar liberado ali do editor de texto, que o aluno precisa trabalhar. Então, a demanda também do próprio aluno esse conhecimento. Então, isso pode, obviamente, dificultar. Tá? Então, nesse aspecto aí, quem for da área pode nos ajudar e falar e trazer experiências aqui no finalzinho para a gente entender melhor, tá bom? E aí ele pergunta por quê? A avaliação por quê? Para classificar e selecionar, para certificar, ou seja, uma coisa mais sentensiva, ou para conhecer e orientar, que seria o que ele defende como uma avaliação formativa. Né? Então, por que eu estou avaliando? Porque eu quero selecionar, porque eu quero classificar, ou porque eu quero, de fato, formar um sujeito. Né? Para quem? Professor, no nível de professor, é a heteroavaliação, ela é mais heterogênea, obviamente. Na perspectiva do aluno, da autoavaliação, e da perspectiva da turma, que seria a avaliação colaborativa, ou uma avaliação 360 graus, ou mesmo a avaliação por pares, que eu falei para vocês no encontro passado sobre o laboratório de avaliação do Moodle, que possibilita essa rodada de avaliação às cegas com os próprios alunos, para que eles possam não só se autoavaliar, mas também avaliar o outro colega sem saber quem ele está avaliando, ou sem saber quem está sendo avaliado. E a outra pergunta, a última pergunta, que é o quê? Então, quando ele vai falando justamente sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Percebo que no que e no como, no como ele dá mais ênfase às habilidades e às atitudes, né? Só que aqui o que ele fala em conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então como seria, por exemplo, trabalhar a dimensão de conhecimento sem usar, por exemplo, prova, testes ou listas de exercício, né? Então eu trouxe isso aqui justamente para dizer, olha, que aqui ele está valorizando o conhecimento, mas também não disse como fazer isso para avaliar, por exemplo, conhecimento sem que use, por exemplo, prova, testes, listas de exercício. Estou só mostrando que é um caminho complexo, de fato, mas não é impossível, de fato, fazer uma avaliação ou pensar a avaliação. Por isso que ela, de fato, na educação à distância, ela acaba sendo um grande tabu ou um grande nó, né, nesse processo de planejamento. Mas nada, porque aí a gente acaba retornando àquilo que em um dos comentários dos nossos colegas, dizia assim: será que nós não estamos fazendo EAD com o mesmo status presencial, com os mesmos aspectos do presencial? Né? Então, é natural também que isso aconteça, porque nós também estamos aprendendo. Os alunos também esperam de nós, por exemplo, listas de exercício. A gente, às vezes, se fica impactado assim, né? Quando a gente acha que a gente queria trabalhar, por exemplo, uma turma de cultura digital, uma última avaliação, é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, queria trabalhar com redes sociais. E aí a gente se deparou com uma turma que achou que nós estávamos querendo instituir a que eles tivessem uma rede social, ou que eles liberassem uma rede social para os outros colegas. Ou seja, eles não queriam abrir seu Instagram, uma atividade no Instagram, e eles não queriam, de fato, abrir Instagram para os seus próprios colegas, e disseram que isso era, enfim, entrava no campo da privacidade. Óbvio, a gente teve que mudar, de acordo com a recusa, nós tivemos que mudar a estratégia da atividade, porque eles não gostaram da atividade ali no Instagram. Quando a gente pensa que, vamos fazer esse tipo de atividade, eles querem, de fato, uma aula mais expositiva. Então, conhecer a turma, a gente até conhece, mas às vezes não. Às vezes a gente se surpreende quando a gente acha que vai fazer uma atividade que vai bombar e tal. Nossa, tem hora que tem uma recusa quase que 100%, em unanimidade, tá? E é isso, a gente vai aprendendo também todos os dias e como fazer e como ir fazendo junto com os nossos alunos, né? Vamos seguir aqui. Então, eu sempre falo que existe tipos e níveis de avaliação.
Então, quando a gente pensa em avaliação de aprendizagem, a gente também precisa considerar os outros aspectos, que estão, obviamente, mensurados e destacados no PPP, que é o projeto político pedagógico. Então, eu não posso sair dizendo eu vou fazer uma avaliação da aprendizagem dessa maneira e daquela maneira, não porque eu preciso seguir o que a minha instituição preconiza. Obviamente, tem aspectos filosóficos, tem aspectos políticos, ideológicos, dentro daquele projeto político-pedagógico. Então, a minha avaliação, ou melhor, a forma como eu vou avaliar, ou o tipo de avaliação que eu vou escolher, ele vai depender desse projeto político-pedagógico. Então, tem uma dimensão maior, o guarda-chuva. E aí eu vou decidir, no meu planejamento, que tipo de avaliação eu vou adotar, quando, obviamente, eu tiver acesso a esse PPP, a esse projeto político-pedagógico. Então, tem os níveis de avaliação. A gente vai adentrar, obviamente, no nível de avaliação de aprendizagem, mas existe a avaliação de reação, que é mais no nível institucional. Isso acontece bastante. A avaliação de comportamento e a avaliação de resultados. Isso, como eu falei, estão mais no nível maior, no nível macro, mas também em níveis micro, vamos dizer assim, principalmente a avaliação de resultados. Mas a avaliação de reação e de comportamento diz muito mais sobre um contexto maior. Por exemplo, você pode até fazer na sua disciplina uma avaliação de reação com seus alunos. O que é que ele achou do desenho didático? Aí você vai trabalhando categorias ali. O que é que ele achou do professor, da atuação do professor. Isso é uma maneira também do próprio professor se avaliar, né? Então, fazer um tipo de avaliação de reação. Mas nós vamos nos ater ou nos prender um pouco mais aqui na questão da avaliação, no nível de avaliação de aprendizagem, que seria a mensuração do progresso dos participantes ou dos alunos com relação à sua aprendizagem. E ela pode ser categorizada em 3 tipos, que são esses tipos aqui: diagnóstica, formativa e somativa. Aí você me pergunta, tá, Anderson, mas aí eu escolho eu uso só um tipo ou eu posso usar todos? Você pode usar, inclusive, todos, se você quiser. Vai depender muito, obviamente, do teu planejamento ou do que o próprio PPP diz, que tem PPP que não quer um tipo de avaliação somativa, né? Mas se preconiza, está preconizado, uma coisa não elimina a outra. Então, a avaliação diagnóstica, e eu percebo ali naqueles comentários, na partilha que vocês fizeram nos fóruns, de que você já lança mão desse tipo de avaliação, que ela é realizada geralmente no início do processo, que ela vai depender ali de você identificar o objetivo dela, que você identifique o nível de conhecimento ou habilidade dos alunos para possíveis ajustes no plano de ensino, ou para possíveis ajustes em algum processo que você tenha planejado para trabalhar com os alunos aquele conteúdo. Observe que eu trouxe aqui um conceito muito mais voltado ao conteúdo. Mas uma avaliação diagnóstica, ela pode ser feita, como a colega ou colega falou ali no fórum, para conhecer o público. Como vocês também disseram, é um pouco difícil a gente conhecer o público, no caso, porque quando a gente entra na sala de aula é que a gente conhece, então antes não dá para conhecer. Eu não tenho como identificar o público antes. Quando você usa uma ferramenta dessa, você vai, um tipo de avaliação desse, você vai, obviamente, ter a oportunidade de conhecer o público, né? Como eu falei, o nível de escrita dele ali inicial, e mais ao final você pode diagnosticar se aquilo foi melhorado, né? Se melhorou ao processo, que seria o que a gente faz na avaliação formativa, que ela é realizada ao longo do processo, ao longo da formação, porque ela pretende ser contínua e tem como objetivo verificar se os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos. Então, você planejou, você estabeleceu e definiu os objetivos, e você vai, vamos dizer assim, trabalhando processos avaliativos ao longo da formação. Você pergunta, mas de que maneira? Como? Né? Com que instrumento?
e aí você pode definir quais instrumentos você vai adotar. Pode ser só observação, né? Óbvio que a gente vai cair um pouco aí na questão da subjetividade. Isso que não, óbvio que não impede que em outros momentos, em outros tipos de avaliação, não recaia na subjetividade. Então, ter critérios também bem definidos de como vai olhar e o aluno saber que ele está sendo observado ao longo do processo também é muito, vamos dizer assim, salutar, né, para a relação, para esse contrato didático que é feito com os alunos. Então, ela é um tipo de avaliação que você vai fazendo ao longo, né, do processo. Pode ser perguntas que você lança e você espera a resposta dos alunos. Você pode... Eu acho que eu tinha falado para vocês uma técnica, six, né, que você faz assim, você lança uma situação problema, divide a turma em 6 alunos, e você lança uma situação problema, e cada aqueles grupos de alunos ali, em 6 minutos eles têm que resolver o problema. E traz discussões assim maravilhosas. Então, é uma forma também de você ir avaliando ao longo do tempo, rapidinho ali, o que é que os alunos têm aprendido sobre determinado conteúdo. Então, o tipo de avaliação também você pode aplicar outras técnicas, outros instrumentos avaliativos para você fazer esse tipo de formação, de avaliação formativa. E a avaliação somativa é aquela mais tradicional. É a soma das diferentes avaliações, que é quando você vai ranquear os alunos lá ao final. Ou seja, nós temos em nossas instituições hoje, todas elas, um ranking de avaliação que, ao final, o aluno, para passar, precisa de uma nota 6 para ele ser aprovado, ou 7, enfim. Então, eu preciso trabalhar ou fazer uma soma de todas as avaliações que foram feitas. Ao final, eu tenho que numerar, eu tenho que quantificar, né? Então, a aprovação, então ele envolve aí a classificação e a aprovação. A classificação que é a quantidade de conhecimentos que o aluno demonstrou ter construído. E a aprovação é a testa que o aluno está apto a proceder o que foi previsto no objetivo geral. Então, tem esses 2 níveis aí na avaliação somativa. Então, nós temos 3 tipos de avaliação, que é a diagnóstica, a formativa e a somativa. Então, posso usar apenas uma delas? Pode. Se usar as 3 também é possível, porque aí você vai trabalhando um processo onde você vai lá no final e atua com a somativa. Mas são processos bem diferentes. Cada uma requer instrumentos específicos para ser e critérios também específicos para serem adotados a partir dessa escolha. Vamos seguir aqui. Vamos ver aqui como é que funciona na prática. A avaliação diagnóstica, existem vamos dizer, 2 tipos de avaliação diagnóstica, que é a avaliação diagnóstica de conteúdo, pré-teste, e a avaliação diagnóstica de autoavaliação, de conhecimentos prévios. E o que seria essa avaliação diagnóstica de conteúdo, chamado pré-teste, né? Seria usada para verificar se os estudantes possuem os pré-requisitos necessários para a realização do curso, ou ainda para verificar conhecimentos prévios sobre o assunto. Então, é um tipo de algo mais construtivista. Você vai construir com o aluno a formação que ele depende para que ele, de fato, aprenda. Isso não impede de haver planejamento. Você só vai, vamos dizer assim, ressignificar ou remodelar ao longo do processo, tá? Tem a avaliação diagnóstica de autoavaliação e de conhecimentos prévios, que ela é composta por escalas de conhecimento. Então, geralmente construídas com base nos conteúdos e temas do curso ou nos objetivos de aprendizagem que os alunos respondem seu nível de conhecimento acerca dos conteúdos do curso com base em uma escala de Likert, a escala Likert. Então, você pode, por exemplo, pegar os objetivos de aprendizagem ou o conteúdo programático e perguntar o que é que você sabe sobre isso, ou o quanto você sabe sobre isso. E aí você vai entendendo, basicamente, de toda a disciplina, não só de um conteúdo, de toda a disciplina. Essa de diagnóstico, de autoavaliação ou de conhecimento prévio, ela é feita para toda a disciplina. Ou você pode pegar todos os objetivos de aprendizagem que você vai trabalhar em cada conteúdo daquele e pedir para que eles reajam, né, a partir da escala de Likert, que é o que eu vou falar aqui para vocês em seguida, tá? Vou passar aqui. Ó, a escala de Likert, ela tem basicamente a escala de Likert de 5 pontos, né, que é a tradicional.
E aí, quanto maior o nível, mais positivo é, e quanto menor o nível, obviamente, mais, né, é mais negativo, vamos dizer assim, né? É um nível menor. Ela tem, vamos dizer assim, 4 dimensões: de concordância, de frequência, de importância e de probabilidade. De concordância, por exemplo, eu concordo totalmente, desconcordo, não concordo, discordo totalmente. A de frequência, com que frequência você X a ele? Muito frequente, frequentemente. Qual a importância você dá para... Então, eu acho muito importante, eu acho importante, não é importante. Qual a probabilidade de? Quase sempre verdade, geralmente verdade, quase sempre falso. Então, você pode criar perguntas, vamos dizer assim, uma diagnóstica, uma avaliação diagnóstica ali no início, com essas escalas, vamos dizer assim, seja de concordância, seja de frequência, de importância ou de probabilidade. Então, dá para usar bastante aqui a criatividade para vocês saberem dos alunos o que é que eles podem entregar, o que é que eles já sabem sobre determinados conteúdos. Vocês podem me perguntar assim, mas eu sou obrigado a fazer esse tipo de avaliação? Não. Apenas uma sugestão, é uma forma de você, de fato, ajustar ou mesmo melhorar os seus objetivos de aprendizagem, né? Então, o objetivo da aprendizagem não é do professor, senão para o aluno. Não é o que o professor quer que o aluno aprenda, é o que o aluno aprende, né? Então, é preciso ter muito isso definido. Mas são só sugestões que a gente trabalha quando a gente fala em avaliação, principalmente na avaliação online, que elas nos ajudam muito a entender que público é aquele e a entender também que a EAD ela não está escrita em pedra. Ou o mesmo planejamento na EAD ele não está escrito em pedra. Então é que é possível fazer ajustes. Óbvio, esses ajustes eles precisam ser cuidadosos para não, né? Porque você precisa seguir um currículo, você precisa seguir uma demanda de conteúdo programático numa unidade curricular, que obviamente você não pode deixar isso aqui, eu não vou trabalhar mais porque o aluno já sabe tudo, não é bem assim, né? Então, vocês podem me perguntar isso, se eu tenho que usar? Não, não necessariamente. Estou só mostrando aqui para vocês como sugestão, tá? Seguindo. Na avaliação formativa, a avaliação formativa ela pode ser considerada uma avaliação de controle, né? Não no sentido de controlar, mas de controle, porque você vai observando ao longo, né, do processo de ensino-aprendizagem, e ela tem um caráter mediado, e ela vai possibilitar ao professor que ele verifique se os alunos estão atingindo os objetivos. Eu já tinha falado isso antes, né? Essa avaliação formativa ela pode ser realizada utilizando diversos instrumentos, uma vez que a intencionalidade pedagógica é que garante que o uso dos instrumentos está sendo, de fato, formativo. E eu vou trazer aqui para vocês alguns instrumentos, que não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas tem 3 modalidades aqui de ensino, né? A presencial, a distância e a educação híbrida. E alguns instrumentos, né? O que é que funciona melhor em qual, né? Óbvio que na maioria das educações é possível usar quase que todas as possibilidades de instrumentos, né? Os fóruns geralmente estão, vamos dizer assim, direcionados para a educação à distância e a educação híbrida. Objetos de aprendizagem. Objetos de aprendizagem é tudo aquilo que já está criado, hipermídias, algum game que você encontrou, algum jogo que você vai usar com os alunos. E aí você pode usar tanto no presencial, quanto à distância, quanto na educação híbrida. Prova, nas 3, né? Eu vou trazer aqui o Wix, por exemplo. As Wix, aqui ele está dizendo basicamente para usar na educação à distância e na educação híbrida. A observação na educação presencial e na educação híbrida. Isso aqui é um instrumento que tem disponível em alguns LMS, tá, gente? Basicamente, eu não conheço muito bem, porque eu nunca trabalhei com ele como professor, mas eu sei que existe essa ferramenta, esse instrumento de observação. Aí, trabalhar com projetos, produção textual, experimentação, seminários, pesquisa. Então, todos eles é possível usar, nesses últimos agora que eu citei, nas 3 modalidades aqui de educação que a gente trouxe aqui de exemplo, que é a educação presencial, à distância e híbrida. Então, é possível ter uma gama de instrumentos que você pode usar na avaliação formativa ao longo de todo o processo.
conforme a própria definição do tipo de avaliação. Vamos seguir. A avaliação somativa, por sua vez, ela pode ser aplicada por meio de provas, as fatídicas provas, objetivas, escritas e orais. E alguns exemplos para a sua aplicação são provas finais, testes classificatórios, vestibulares, pensando em outras dimensões, né, em outros níveis, vamos dizer assim. No ambiente virtual, utiliza-se como frequência o questionário como instrumento de aplicação da prova, então a avaliação somativa. Mas a avaliação somativa, conforme a gente tinha falado antes, ela pode ser usada ao longo também. Né? Então, vamos dizer assim, a soma de todas as outras avaliações. Não é só aquela prova que você realiza no final, pode ser só uma prova. Você ministra um conteúdo inteiro e vai ser só um instrumento de avaliação, que é a prova final. Mas se você optar por outros instrumentos, a avaliação ela passa a ser formativa. Quando você, além de outros instrumentos, além da prova final, e você usa outros instrumentos como fóruns, Wikis, etc., etc., e ainda trabalha com outra dimensão diagnóstica, que você vai entendendo conhecimentos, aí você está trabalhando com os 3 níveis, os 3 tipos de avaliação. Percebam, né? E tem essa chargezinha aqui que eu adoro, né? O que é que você está fazendo? Eu estou estudando para a prova com o computador na cabeça, mas um notebook na cabeça, sim, porque o curso é AD. Então, como é que eu vou entender tudo isso? Eu preciso colocar isso aqui na minha cabeça e tal. Aquela preocupação também com a prova, do aluno estudar para a prova, também recai na educação à distância. E daqui a pouco eu vou falar para vocês, basicamente, como é possível fazer sem que o aluno cole, como é que faz uma prova na educação à distância sem que o aluno possa colar, né? Enfim, vamos passar aqui para o próximo slide. Como avaliar, por exemplo, em ambientes virtuais? Então, eu trouxe aqui também um outro tipo de rubrica, né? Tem aqui uma outra forma de avaliar em ambiente virtual, chamada rubrica. É um tipo de avaliação também, né? Um instrumento de avaliação também. É uma coisa muito essencial na educação à distância, considerando que nós estamos sendo mediados por um computador, é a descrição detalhada da tarefa, os aspectos que serão avaliados. Então, tudo isso precisa ficar muito claro para o aluno. A escala do nível de desempenho, a descrição de cada nível de desempenho que você espera do aluno. Então, a ter nos objetivos isso muito claro, você consegue destrinchar esses critérios. Se você tem um objetivo X, você sabe, para ele atingir esse objetivo, ele vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Então, deixar isso muito claro, descrever detalhadamente isso para o aluno é um excelente caminho, porque evita, por exemplo, problemas posteriores. Evita, por exemplo, que o aluno passe a reclamar de que ele não sabia, de que ele foi pego de surpresa. Então, é um processo que é válido, é extremamente válido para evitar esse tipo de problema. Então, nessa rubrica aqui, eu trouxe alguns indicadores, né, olhando a tabela, né, em cada linha tem os indicadores, e nas colunas seguintes nós temos os conceitos, né, se é deficiente, regular, bom ou muito bom. Então, geralmente são os conceitos usados na rubrica em uma participação de fórum, no fórum. Né? Então, como eu poderia avaliar um fórum? Geralmente a gente pode usar o fórum como um espaço livre para discussões, para contribuições, para participação, mas eu também posso usar o fórum como um espaço para que eu possa avaliar os alunos. E como eu posso avaliar os alunos? A partir de um instrumento chamado rubrica. Né? Então, eu crio os indicadores e eu vou colocando aqui os conceitos. Então, o primeiro indicador seria: será que o aluno trouxe para o debate suas inquietações, experiências de vida profissional ou profissional, bem como contribuições advindas de pesquisa a partir de várias fontes, internet, literatura, etc. Aí você vai pontuando ali, né? Se foi muito bom, se não foi, se foi regular, ou precisou fazer mais, melhor. O aluno comentou mensagens dos demais cursistas interagindo e fazendo intervenções que dinamizaram o debate nos fóruns. Então, também é um outro aspecto, é um outro indicador a ser usado para avaliar em um fórum. Se o aluno participou de forma crítica e ética, com respeito e tolerância à pluralidade dos discursos
que emergiam nos debates e embates. Então, muitas vezes, dependendo da temática, existe aí um debate um pouco mais acalorado, vamos dizer assim, e é preciso observar isso para evitar também que isso aconteça. Uma coisa importante tem a chamada etiqueta, né? Então, antes mesmo, por isso que a descrição detalhada de cada tarefa é muito importante. Então, antes mesmo de começar ou de abrir o fórum, é importante deixar lá muito claro na descrição de que não será permitido, ou o que será permitido, o que não será permitido, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas lembre-se sempre que tem uma liberdade ali de expressão para que as pessoas possam se expressar, desde que não agrida a individualidade alheia. Né? Então, respeito aos direitos humanos, principalmente. Então, apresentou capacidade de mobilização frente às situações problema. Se ele visitou os diferentes fóruns regularmente, procurando manter vivas as discussões. Lembra do trajeto que eu falei que o aluno percorre? Você tem como saber ali no Moodle o que ele fez, se ele fez, através dos relatórios. Então, você clica lá no nominho do aluno, tem relatório completo. Então, você sabe exatamente o que é que foi possível, o que é possível observar daquele aluno. E aí você pode, ao final, ali fazer uma avaliação e comentários ao respeito sobre isso. Então, é possível fazer, usar, por exemplo, uma rubrica dessa, inclusive dentro do próprio Moodle. Você pode criar essas tabelinhas dentro de todas. Eu tenho certeza que no envio de tarefa, na tarefa do Moodle, tem a possibilidade de criar rubrica, tipo de avaliação, e em outras atividades também. Eu não saberia dizer se o fórum está aberto aí no IFSC, mas também é possível, tá? Então, aí você vai me perguntar, mas como eu faço isso? Por exemplo, quando você vai criar o fórum, configurar o fórum, aí vai ter lá embaixo nos plugins, configurações comuns de módulo, tem o tipo de avaliação. Você pode escolher o tipo de avaliação sem avaliação, ou seja, não vai valer ponto, não vai valer nota, ou com avaliação. Aí tem os modelos de avaliação ali, dentre eles a rubrica. Quando você clica lá em rubrica, vai aparecer os campos, uma tabelinha para você preencher com esses critérios aqui. Aí, quando você for avaliar, você só abre lá o nome do aluno e você vai preenchendo, calculando, e depois ele calcula e dá uma nota, vamos dizer assim, ou um conceito ao final. Então, é possível fazer isso. Infelizmente, a gente não vai entrar nessa dimensão prática, senão eu mostraria para vocês as possibilidades de fazer. Já trabalhei com rubrica dentro do Moodle e dá super certo. Eu, infelizmente, não consegui trazer para vocês coisa, mas são cursos muito antigos, eu nem acesso tenho mais. Então, não pude trazer aqui para mostrar para vocês, como eu trouxe daquele outro. Aquele outro tinha todos os prints guardados. Esse eu não consegui fazer print para mostrar para vocês. Aqui eu tenho outro, trouxe outro também, para avaliar textos coletivos, por exemplo, no Manwiki, ou no Google Form, né? No Google Form. No Google Docs também, que é possível. Tem turmas que acontecem no Google Doc, não é o nosso caso, mas na Wiki do Moodle, então dá para fazer também. Se participou de todas as atividades, então é importante observar se o aluno participou de toda a atividade, o grupo, né? Porque quando é conjunto, só um faz e os outros lá ficam ali de boaça, né? Se efetuou as leituras recomendadas e necessárias para iniciar as discussões, se participou de forma crítica e ética, com respeito e tolerância à pluralidade dos discursos, se negociou-se coletivamente como se produzia o trabalho. Isso é muito importante, porque na Wiki do Moodle, você vai conseguir, se eles fizerem ali, você estimulá-los a fazerem tudo ali dentro, sem precisar usar o Word, por exemplo, você vai justamente acompanhar como eles vão discutindo. Porque é possível fazer comentários. É igual o Google Docs. Né? Então, dá para fazer comentário, dá para fazer alterações. À medida que você vai alterando, o próprio Moodle vai mostrando um histórico daquilo que foi alterado e quem alterou. Então, o aluno foi, eu não gostei desse parágrafo, ele vai lá e corta e deleta o parágrafo, ou refaz o parágrafo, ajuda o colega na construção daquele parágrafo. Então, tudo vai ficando registrado no históricozinho ali, quem fez o original e quem fez a alteração. Então, você vai conseguindo perceber ali como foram as negociações ali coletivas nessa produção de trabalho. Se houve reestruturação de argumentos, então, a cada feedback do mediador, porque o mediador pode estabelecer ali, por exemplo, daqui a uma semana eu quero uma parcial do trabalho. Aí o mediador vai lá, faz a leitura, o mediador, o professor, o tutor, né? Faz a leitura e faz algumas indicações de melhoria e tal,
e a partir do momento você consegue avaliar também se houve essa reestruturação a pedido do mediador. Se os elementos do texto estão bem articulados entre si, então já é uma questão mais de formato mesmo. Se o formato final do texto contemplou as contribuições de todos os componentes do grupo nessa produção coletiva. Lembre-se sempre também quando vocês forem usar, por exemplo, esse tipo de ferramenta como a Wiki no Moodle, não esquecer que nós estamos trabalhando num ambiente virtual. Então, usar de outras linguagens, eu vou sempre repetir isso, lá no início eu falei bastante, né, de formatos e tal. Então, até mesmo para os próprios alunos estimularem a trazer imagens, a trazer infográficos, a criarem de uma outra maneira, com outras linguagens, né, linguagens visuais também, o material. Então, tudo isso também é leitura, e isso atende outros perfis de aprendizagem. O aluno, o colega que vai ler aquele trabalho, também vai ser contemplado não só de uma maneira, vamos dizer assim, textual. Né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, tem outras possibilidades aqui da gente trabalhar. Eu já falei disso aqui, da descrição detalhada, e tem aqui alguns feedbacks, alguns modelos de feedback também, tá? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de como um tutor trabalha 3 tipos de feedback aqui. Vamos pensar nesse aspecto aqui, né? O feedback 1 é um feedback dado pelo tutor a um estudante num fórum de discussão, né? E aí o professor... esses nomes são todos fictícios, tá, gente? Então, olá, Adriana. Observe que você não realizou a leitura do texto, uma vez que os conteúdos apresentados são perceptivelmente de senso comum. Então, sugiro que retorne ao texto, leia atentamente e retorne para dialogar conosco. Estou à disposição. Então, esse é um feedback mais diretivo, né? onde o tutor vai dizer para o estudante que faltou atender aquele critério, que era fazer uma leitura baseada, né? Fazer uma leitura fundamentada no texto que foi sugerido para que a discussão ocorresse. Então, a tutora foi incisiva em dizer para o aluno, para a aluna que ela precisava voltar lá para ler atentamente e depois retornar para dialogar no fórum, baseado, dessa vez fundamentado. No feedback 2, é um feedback dado por um tutor de forma individual, né, por uma tarefa entregue pelo estudante, tá? Então, tem aqui, olá, fulano de tal. Sua atividade está muito bem elaborada. Você alcançou os objetivos propostos, parabéns. Então, o tutor foi lá, percebeu que houve, obviamente, o atendimento dos critérios e estabeleceu o feedback. Então, o feedback também é muito importante. O aluno, muitas vezes, espera esse feedback do tutor, do professor. Nesse caso aqui, eu estou tratando de feedbacks de cursos que têm tutoria, né? Eu não sei se é o caso da disciplina de vocês, mas o aluno sempre espera que o tutor ele acaba sendo um personagem muito importante da sua existência em um curso EAD, porque os alunos o têm também ali naquele meio como uma ponte entre o professor e a turma, e as turmas, enfim, e eles têm muito respeito por esse lugar. Os alunos geralmente têm muito respeito por esse lugar do tutor. Então, eles esperam muito esse atendimento, esse acolhimento que o tutor dá nas suas contribuições, enfim. Tem o feedback 3, que é dado pelo tutor de forma individual por uma tarefa entregue pelo estudante. Então, aí a tutora Tânia fala assim, olá, Sabrina, como vai? Quando você apresenta o conceito de escada de feedback e apresenta alguns exemplos, poderia esclarecer o exemplo 2? Pois, pelo que pude entender da sua escrita, o objetivo foi demonstrar um feedback formativo. Seria isso? Então, aguardo suas ponderações para dar prosseguimento à avaliação. Então, a tutora foi ali e percebeu que houve uma discrepância na maneira como a aluna se posicionou, como a aluna contribuiu ali no fórum. E ela foi, inclusive, muito específica. Né? Muitas vezes o aluno disse, mas o tutor disse que eu não fiz correto, mas também não disse onde foi que eu errei. Então, existe uma outra maneira também de a gente dar um feedback para um aluno, processualmente falando, dizendo exatamente aquilo ou onde foi que houve essa inconsistência, onde não houve pertinência ao que foi solicitado, e para que o aluno possa, de fato, observar ali.
Então, senão ele vai entender que então é tudo descartável e não serviu de nada. Então, o feedback é muito importante nesse processo avaliativo. Nem sempre, vale salientar aqui para vocês, que nem sempre é possível fazê-lo, porque nem sempre é possível fazer no sentido de que é muito trabalhoso quando a gente tem um volume muito grande de alunos. Acaba que em cursos mais massificados, aí trazendo de experiência de mercado, em cursos massificados são feedbacks extremamente automáticos, né? Não sei se vocês já fizeram cursos EAD, 100% online e tal, os feedbacks eles são de fato extremamente automáticos. Fazer esse tipo de feedback acolhedor, esse tipo de feedback que dá essas possibilidades de da gente ir lá no aluno e tratar de alguma especificidade, ele é um tanto trabalhoso, né? Eu não vendo ilusão aqui para vocês, mas não é impossível. Mas é possível também que tenha muitos feedbacks automáticos. Eu vou trazer uma experiência aqui para vocês do seguinte: tínhamos determinadas atividades em um curso que eu trabalhava como analista educacional e eles tinham já todas vamos dizer assim, os feedbacks já eram todos pré-prontos. O feedback para erro, o feedback para acerto, se o aluno foi bom, se o aluno foi médio. Então, a gente criava meio que textos bem automáticos para que a gente pudesse disparar ali no momento da avaliação, né? Pensando nesse processo avaliativo. Então, isso acontece com muita frequência. Então, é difícil fazer uma avaliação com uma turma muito grande, onde a gente possa, de fato, olhar. Quando eu digo difícil, não é impossível, tá? Em turmas menores, obviamente, a gente consegue fazer isso de maneira muito mais próxima. Por exemplo, no caso de vocês, como eu disse anteriormente, eu não fui fazer uma mediação porque em alguns momentos eu optei por trazer aqui, hoje, né? Como eu fiquei muito contente, inclusive, com a participação de vocês ali. Então, dá para fazer também quando o curso ele é semipresencial, ou quando tem parte EAD e parte presencial. Então, é possível fazer vamos dizer assim, um review, né? Um apanhado geral do que teve no fórum, você fazer isso junto com os alunos, de uma maneira muito geral. Então, é também uma forma de feedback. Então, dar um feedback geral é uma forma de feedback. Esses que eu estou mostrando aqui para vocês nos slides, eles são, obviamente, personalizados ou personificados. Então, isso, de fato, é custoso, né? Demora muito a ser feito, mas não é impossível fazer, tá? Fabiana falou aqui que gosta muito de trabalhar com avaliação por rubrica. De fato, é muito. Eu gosto também bastante de usar. É um pouquinho trabalhoso para implementar no Moodle, mas ajuda bastante no processo de avaliação do professor. Ou seja, vai chegando ali no final que você vai fazendo isso por hábito, nesse processo de avaliação formativa. Quando chega ao final, é muito mais fácil você pontuar o aluno e classificá-lo, vamos dizer assim, e aprová-lo ou não aprová-lo, certamente. Então, é uma maneira também muito bacana de usar. Então, é um tipo de instrumento que eu sempre falo, quando eu trabalho avaliação na educação à distância, eu sempre falo da rubrica, porque eu acredito muito na possibilidade de avaliação, principalmente nesses espaços, fóruns e wikis de contextos coletivos, que é onde se pergunta muito mais. Questionário, ou um trabalho, por exemplo, que o professor passa para o aluno enviar um arquivo, quase nunca tem perguntas. Como eu vou avaliar? Porque já é natural, o professor sempre recebe trabalho de aluno no presencial. Prova e questionário também acontece com muita frequência, mas esse tipo de discussão, um trabalho mais aberto, de autoria coletiva, como estão nos fóruns ou na wiki, aí sim, como eu vou avaliar isso? É aí onde pesa. Então, geralmente, quando se fala na avaliação na EAD, a preocupação ela vem muito forte sobre isso. Então, como eu vou avaliar nesses espaços, né? Que tipo de instrumento eu posso adotar para fazer uma avaliação nesses espaços? Então, ter uma rubrica ou ter critérios definidos
muito bem delineados e muito bem explicados para os alunos, faz toda a diferença. Então, ajuda bastante. Eu tinha falado para vocês uma experiência de uma atividade, era para realizar no Instagram, e que a gente acabou mudando, né? Mas em todas as atividades desse último curso que encerrou essa semana, que era de Introdução à Educação à Distância, em todos eles, inclusive no fórum, tinha lá todos os critérios, o que era que ia ser avaliado em cada contribuição, que era que a gente estava querendo daquele fórum, naquela discussão, e quais os critérios que iam ser adotados para aquela avaliação. Nessa do Instagram, que eles não quiseram usar, porque, enfim, a gente acabou fazendo no fórum. Então, eles iam fazer a pesquisa que eles iam fazer fora, que iam postar no Instagram, e os colegas iam comentar com hashtag, e eles acabaram fazendo dentro do próprio Moodle, dentro do fórum, que também ficou legal, não ficou diferente daquilo que a gente tinha planejado. A ideia era que a gente fosse, como era um curso de cultura digital, nada mais justo que a gente ir para as redes sociais, porque está dentro da dimensão do que é cultura digital, né? Enfim. E aí nós vamos agora chegando agora ao fim, né, desse primeiro momento síncrono, esse último primeiro, que bom que fosse mesmo o primeiro, né? Desse último nosso encontro síncrono, eu abro aqui agora para perguntas, para as considerações de vocês sobre as expectativas de vocês. Eu queria muito ouvi-los, se vocês pudessem falar, para a gente pudesse debater. O material sobre avaliação já está disponível lá no Moodle, tá? Vou abrir um novo fórum, mas esse não é um fórum para avaliar, mas para deixar para a gente discutir até o fim de semana sobre avaliação. Então, logo mais que eu encerrar aqui, eu abro um fórumzinho ali para vocês. Vou liberar para vocês o texto do Pimentel sobre avaliação também. Eu coloco lá o link para vocês terem acesso. E vou deixando aqui para vocês também o meu e-mail, caso alguém queira conversar, queira me enviar alguma coisa. A gente pode trocar também figurinhas e experiências, então fique muito à vontade para anotar meu contato, para anotar meu e-mail. Estou à disposição de vocês ainda ali no ambiente virtual, mas posteriormente, se vocês quiserem, fiquem muito à vontade. Eu vou até jogar aqui no bate-papo meu e-mail para que vocês possam anotar. Eita. Foi, né? Pronto, tá aí. gmail.com. Então tá aberta a rodada de perguntas, a rodada de conversas, então fiquem muito à vontade. Espero agora vocês contribuírem aqui. Pode falar, Wesley. André? Pode chamar de André. Então, André, obrigado primeiro pelo compartilhar com a gente aqui essa experiência, né? Eu trabalho com EAD há bastante tempo, tem algumas coisas que realmente já é mais do dia a dia que eu trabalho, mas a gente sempre revê, relembra e tem coisas novas para a gente pensar, né? Então, concordo contigo. Acho que a mania de professor, quando a gente já pensa no conteúdo, já tem em mente, a gente já pensa a avaliação do começo do planejamento, né? Porque como que eu vou... A avaliação eu sempre vejo assim, conferir com o aluno o que ele aprendeu e se ele aprendeu aquilo que realmente é necessário que ele aprenda, né? Exatamente. Para que não seja um momento que ele passe ali só por passar e não seja significativo para ele, né? Porque a gente, na educação profissional que a gente trabalha no nosso curso aqui, a gente quer que ele seja um bom profissional. Então, todos esses exemplos aí de avaliação nos ajudam a fazer um curso que não seja chato. Porque daí, quando ele está sendo chato, aí a atenção, o desestímulo faz com que a aprendizagem seja muito ruim. Eu gosto muito de variar bastante, né? Eu acho que até coloquei nos comentários o link para o meu curso, tá? Tem muito exercício diferente para fazer com que eles gostem
gosto de fazer exercício e aprender, e assim a gente vai indo, tá? Mas eu já sei que com as tuas orientações, eu já revi a minha turma do ano que vem, eu já revi algumas coisas que eu fui conferir se realmente estavam lá, né? Se estava claro o que eu estava explicando, e outras que eu já fiz ajuste para o ano que vem. Então, já foi utilizado na prática o que tu passou. Ah, que legal. Que legal. Dá para adaptar, tem vários modelos também que dá para lançar a mão, várias outras possibilidades de formatos e mídias que dá para criar. Naquele segundo fórum, tem umas ideias geniais ali de usar, que eu achei muito bacana. Os colegas compartilharam. E dá para fazer bastante coisa, assim. É, e óbvio, nem sempre a gente garra numa única disciplina, né? Então, quando a gente garra numa única disciplina, dá para a gente ir ajustando a cada ano, né? Mas quando muda também é bom porque dá uma oxigenada. Mas se você fica com uma disciplina, ó, pelo menos um ano, não sei como é que funciona no IFSC, mas se você fica com uma disciplina por um bom tempo, dá para você ir ajustando ela a cada ano e ela vai ficando redondinha na medida que passa, né? Eu estou com a disciplina de Libras desde 2018. Hoje são 5 turmas da mesma unidade curricular. Eu entendo que na minha situação é bem mais tranquilo que muitos outros professores que dão 5, 6 disciplinas diferentes, né? Eu tenho a mesma, 5 turmas, 40, Você 50 consegue alunos. ver diferença entre elas? Nas participações? Não, porque a gente mistura. Ah, tá. A gente São mistura. turmas misturadas? Não, isso. Mas o que eu vejo como a disciplina é optativa, quando a disciplina optativa é obrigatória para o aluno tem que cursar uma carga horária de disciplinas optativas, eles Ah, sim. participam e vão. Entendi. E quando está optativa, porque tem que ofertar por questão de lei, mas não é obrigatório, eles desistem mais fácil. Desiste mais fácil. Existe mais fácil. Mas assim, eu fiquei muito grato porque eu vi aluno que aprendeu no básico, do zero, em medicinais ali, em 60 horas de curso EAD. Funciona. Ah, valeu. Obrigado, Wes. Obrigado também, viu, Fabiana? Obrigado de verdade. Quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser conversar, fique muito à vontade. Senão a gente encerra por hoje. Agradeço de verdade a participação de vocês. Agradeço muito o carinho e as contribuições que vocês dão. A gente aprende todo dia, nas conversas, nos diálogos, lá nos fóruns, observando ali e vendo professores assim fazendo videoaula, muito, muito legal. Eu acho muito legal, eu fico muito feliz assim. Apesar da gente não ter toda hora vamos dizer assim, uma disponibilidade de uma equipe multidisciplinar à nossa disposição, principalmente no ensino público, eu sei como funciona, completamente diferente. Acho que já passou a lista de presença por aí. Então, assim, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, assim, a gente acha também que as coisas fluem, como eu falei, todo curso ele é feito de gente. Então, tem turma que se comporta de um jeito, tem turma que se comporta de outro e tal. Independente se a tua videoaula foi feita por você usando o shortcut, ou se foi uma videoaula feita num estúdio de gravação, com atores e etc, etc. Então, independe, entendeu? Então, o importante é fazer essa apropriação crítica, obviamente, primeiramente a apropriação técnica, a apropriação mais crítica também, e criativa. Acho que a gente pode, dentro do contexto da criatividade, as tecnologias nos possibilitam isso, a gente consegue, de fato, fazer a diferença, pouco, mas a gente consegue fazer sim, é possível fazer uma EAD de qualidade, usando o que está disponível na internet. Basta a gente aprender uns macetes aqui, umas técnicas ali. Espero uma outra oportunidade de trabalhar com vocês de uma maneira muito mais prática, porque esse é meu lugar, de fato, o lugar. Eu nasci desse lugar da prática, né? Trabalhar com a formação de professores, com eles, fazendo junto. Vamos fazer uma rubrica hoje? Vamos fazer uma rubrica hoje. Vamos aprender, vamos gamificar uma lição aqui no Moodle, vamos gamificar uma lição aqui no Moodle, e nós íamos fazendo juntos, e todo mundo aprendia fazendo também. Então, esse está muito no meu lugar. Espero, numa próxima oportunidade, a gente se encontre nesse
com essas oportunidades, né? Gente, muito obrigado de verdade. Até a próxima, viu? Estão todos liberados, se não quiserem. Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Luciana. Muito obrigado a você, viu? Obrigado mesmo. Tchau, gente. Acho que a gente já pode encerrar aqui.